Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui no meu canal, Roberta Nasa. Eu gosto sempre de deixar bem claro para vocês desde o início que o meu canal fala sobre restauração pessoal, através de uma experiência muito traumática que eu passei alguns anos atrás. Eu decidi fazer esse canal para que você entenda que a restauração pessoal ela é uma restauração muito importante, mas ela tem que ser baseada em princípios da palavra. Ela tem que ser uma restauração que Deus ele seja o centro da sua vontade, porque se não for isso, não adianta, que não existe nenhum tipo de restauração. E hoje eu gostaria de compartilhar com você uma passagem que está lá no livro de Juízes 16:16, que fala sobre a vida de Sansão, né? A vida de Sansão ela é muito conhecida, todas as pessoas, a maioria pelo menos, conhecem a história de Sansão, como Deus ele estava com ele em todo o tempo, e a força dele não estava no cabelo, a força dele estava no Espírito Santo que revestia ele com aquele poder, e ele podia vencer todas as batalhas, fazer tudo que Deus já tinha determinado para a vida dele, né? Mas teve um tempo que Sansão ele deu uma vacilada, vamos dizer assim, e eu gostaria de compartilhar com você uma dessas passagens que está lá em 16:16 no livro de Juízes. Deixa eu ver aqui. Esse pedacinho aqui que eu achei bem interessante, que eu quero compartilhar com vocês, tá? Esse pedacinho ele fala depois das vezes que Dalila tentou descobrir o que Sansão tinha feito, né? Para poder vencer todas aquelas batalhas, porque foi prometido a ela uma certa quantidade de ouro. Então ela naturalmente ela queria aquele ouro, e ela queria saber qual era de fato qual era a força de Sansão, aonde estava a força de Sansão. Então ela já tinha tentado 3 vezes, e todas as 3 vezes Sansão enganava ela, e por fim, lá no 16:16 de Juízes, fala o seguinte, olha, vou ler a parte B para você. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela, que já não aguentava mais, e acabou lhe contando a verdade. O que me chamou a atenção aqui nesse versículo foi que Dalila, de tanto que ela insistiu, ela acabou conseguindo fazer com que Sansão cansasse, né? Era para ser o contrário, né? Era para ela desistir de ter perguntado a ele, mas ela foi persistente, né? Aqui fala o exemplo da persistência, né? De forma negativa, infelizmente, mas também fala aqui da vez que Sansão ele foi vencido pelo cansaço, né? A mesma coisa acontece com a vida da gente. Às vezes nós somos tentados, e a palavra de Deus fala que resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Foi isso que Jesus fez lá no deserto, né? Interessante que Deus, ele, depois de todas as histórias que tem no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ele vai salvando o povo de Israel vai se desviando, e toda vez eles vão clamando, e Deus vai mandando profetas, juízes, reis, e vai mandando sempre uma pessoa que vai se levantando para ajudar o povo a sair daquela situação, né? E lá no Novo Testamento, Jesus ele fala, né, sobre tem essa passagem, né, falando que Jesus foi conduzido ao deserto, né, pelo Espírito, e lá Satanás tentou ele, né? E ele resistiu, e ele fala, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sai de mim, né? Sai da minha presença, né? Eu estou parafraseando aqui para vocês, né? E com Sansão, infelizmente, não foi a mesma coisa, né? Pelo contrário, ele foi vencido. Ele não conseguiu resistir, porque ali também tinha um pouquinho de vaidade, porque logo no iniciozinho, quando começa a contar a história de Sansão, fala que ele era muito assim, despojado, briguento, ele era realmente vaidoso. Ele tinha infelizmente, eu não digo nem que é uma qualidade, né? Então, por conta disso, ele foi apanhado, né? E não sabia que passaria tanta vergonha, porque o final dele não foi um final bom. Ele foi humilhado pelos seus adversários e morreu junto com todos aqueles que ele conseguiu vencer naquele último momento que ele pediu forças ao Senhor para destruir todas aquelas pessoas. Cego, e foi humilhado naquele momento, né? Então, o que eu quero deixar para você hoje de mensagem? Peça a Deus para você resistir às coisas que estão tentando a sua vida, que estão tentando tirar você do foco. Se volta e meia você
alcançada ou bombardeada por alguma coisa que você vê que é uma tentação para você, independente que seja uma bebida, independente que seja um vício, qualquer coisa, às vezes o próprio sexo, às vezes tem pessoas que são viciadas em sexo, né? Pessoas que são viciadas em pornografias, alguma coisa que você possa entender que você está quase sendo vencida com isso, porque Satanás, ele não vai desistir. A palavra de Deus também fala que nós os anjos de Deus andam ao nosso redor e os nossos inimigos, nossos adversários andam ao nosso derredor, né? Então, qualquer vaciladinha que a gente dá, aqueles inimigos têm a legalidade de entrar na nossa vida e fazer morada e destruir, né? Destruir a nossa vida. Mas os anjos de Deus estão ali o tempo todo, nos protegendo, nos guardando. Jamais eles saem da nossa presença. Pelo contrário, nós é que saímos da presença de Deus e ficamos suscetíveis a essas situações, né? E o recado que eu tenho para você hoje é esse, que você possa verdadeiramente colocar o Senhor como prioridade na sua vida, se fortalecer nele. Quando você tiver em tentação, assim como Sansão teve, de ficar brincando com o pecado, de ficar, como é que tem uma palavra que fala, né? Tipo, namorando com o pecado, né? Porque ele falava para Dalila, faz isso, me amarra com cordas virgens, com corda não sei o que, dá 7 voltas. Aí daqui a pouco não era. Aí daqui a pouco mandava ela fazer outra coisa. E sempre vinha com aquela, brincando, né? Flertando, a palavra que eu queria lembrar de falar para vocês. Ele ficava flertando com o pecado. Porque ele sabia que ele era um nazireu, era um homem separado, que ele tinha que cumprir o propósito, ele foi levantado para isso, que a mãe dele, ela não podia ter filhos e foi agraciada e teve ele com esse intuito, né, de libertar o povo de Israel da escravidão, mais uma escravidão, né? Então, às vezes nós somos chamados por Deus, nós somos separados por Deus e às vezes, infelizmente, flertamos com o pecado. Fazemos coisas nas quais achamos que Deus não está vendo, que Deus não está ligando, mas Deus, ele nos cobra, assim como ele cobrou Sansão também, assim como ele cobrou Sansão e infelizmente ele pagou com a própria vida. Que você não chegue a esse ponto de ter que pagar com a sua própria vida, que você possa enxergar antes de acontecer coisa pior com você, de alguém literalmente te cegar, né? Sansão, ele foi cego fisicamente, mas às vezes você pode ser cega espiritualmente, você acabar fazendo coisas que desagradam a Deus. Então o desejo do meu coração é que você possa nessa manhã, nesse dia lindo que o Senhor preparou para mim e para você, enxergar com os olhos espirituais as coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida, que você possa não flertar com o pecado, que você possa entender que Deus, ele não compactua com o pecado, de Deus a gente não escarnece, porque em uma hora ele vai nos cobrar, uma hora ele vai nos chamar a responsabilidade. A gente não vai poder dizer que não viu, que não ouviu, que não entendia, que não sabia. Porque quando Deus me chama e quando Deus te chama, ele tem um propósito. Então, se eu e você não fizermos aquilo que tem que ser feito, ele vai chamar outra pessoa. Mas, infelizmente, você também vai pagar um preço por não ter obedecido, assim como eu também. Eu não estou livre disso. Então, que você possa, em nome de Jesus, saber que você tem que ser obediente em todo tempo, que você não tem que brincar com o pecado, pedir a Deus que possa te dar resistência no dia mau. E assim como Jesus teve o poder e a autoridade de falar para Satanás se afastar da presença dele, você também possa ter esse poder e autoridade no nome de Jesus para se afastar de tudo aquilo que não está acrescentando nada na sua vida. Amém? Que você possa viver em paz, que esse dia seja um dia maravilhoso, que você possa ter a coragem de dizer não para o pecado. Amém? Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.